A porção que vamos partilhar hoje é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo aqui nos convida a uma novidade de vida, aquilo que é a essência da vida cristã. Veja o que diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo, para mostrar à igreja a necessidade de viver em santidade, em novidade de vida, ele ilustra a situação da igreja como um povo peregrino, como o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. A Israel de Deus tem a missão de, assim como naqueles dias antigos, a Israel de Deus hoje tem a missão de olhar para Cristo, o Cordeiro Pascal, de viver em novidade de vida, ter pressa de servir a Deus. E nós vemos isso aqui, pelo menos em 4 sentidos, aqui, 4 aspectos da vida cristã. O primeiro deles é que devemos renunciar ao pecado. Quando Paulo diz aqui, lançai fora o velho fermento, ele está falando de renúncia, é um abandono. É necessário, para servir a Deus, deixar certas coisas. Então, abraçar ao Evangelho, abraçar a Cristo significa também renunciar ao pecado. O pecado, ele leva à morte. Portanto, quando nós abandonamos o pecado, é uma renúncia, mas é uma boa renúncia. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve perder a sua própria vida por amor de Cristo. E nesse processo é que ele pode, de fato, encontrar a verdadeira vida. É o perder para ganhar. Outro ponto interessante aqui que Paulo nos chama como cristãos é abraçarmos uma nova identidade. Ele diz, vocês já são de fato, olha, como sois de fato sem fermento. Paulo está pedindo então da igreja uma coerência com os seus valores. Nós já somos cristãos, já temos Cristo dentro do nosso coração, a esperança da glória, já somos a habitação do Espírito Santo, já vivemos para Deus, já nos entregamos ao Senhor, já selamos um compromisso de viver em comunidade. Mas Paulo está dizendo que o pecado, quando praticado pelo cristão, é na verdade uma incoerência com os princípios que ele afirma. E assim, mais uma vez reforço, é necessário abandonar o pecado. Hoje nós temos o fermento em potes pequenos. Você coloca o fermento, espera o tempo dele agir e ali a massa está pronta para ir para o forno, seja bolo, seja o pão. Naqueles tempos, o fermento ele era conservado através de uma massa velha. Então, o sujeito pegava um pouco de massa, tirava, e aquela massa fermentada ele misturava a uma nova massa. E naquela mistura, a nova massa seria fermentada. Por isso também que está escrito que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o cuidado com o pecado é tão grande que o pouco pecado ou pequenos resquícios do mal ainda assim podem trazer grandes danos para a nossa vida espiritual. Paulo nos chama também a celebrarmos a Páscoa olhando para a obra salvadora de Jesus. Ele diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A Páscoa é uma festa sangrenta. Em Êxodo capítulo 12, do 12 em diante, você vai ler que era necessário que um cordeiro fosse morto.
sua carne seria comida, o seu sangue seria exposto nos umbrais de uma casa, porque morrendo o cordeiro, o primogênito da casa seria livre. E aí a morte passa longe da casa que estava coberta pelo sangue do cordeiro. Paulo está dizendo que nós temos um cordeiro perfeito, que oferece único sacrifício, que é totalmente eficaz para salvar os que confiam nele. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Foi isso que João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa é também um convite para nós termos alegria na santidade. Paulo diz assim: celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está falando dos pães feitos com pressa, os pães da pressa, da correria, um pão sem fermento, que era alimento do povo, inclusive uma festa instituída, a festa dos pães asmos. E Paulo diz: assim como naqueles dias foi necessário correr do Egito, alimentar-se com pressa, e esse alimento foi melhor do que ter se demorado no Egito, assim é necessário que nós tenhamos prazer em servir a Deus, prazer em viver uma vida cristã coerente, prazer em glorificar a Deus com a nossa vida. Celebremos a festa. Ele está ordenando aqui. Não que o cristão tenha a obrigação ou que seja orientado na palavra de Deus a celebrar aquela Páscoa dos judeus, a festa anual. Mas Paulo está dizendo: a celebração está em viver em santidade diante de Deus, em buscar ter uma vida coerente com o Senhor. Então, enquanto para o mundo, essa é uma temporada quase que supersticiosa, muitas vezes até supersticiosa mesmo, tomada de simbolismos que não estão na Bíblia e é uma série de conveniências e movimentações do comércio. Nós entendemos que a Páscoa é viver para Deus, é olhar para Cristo, o Cordeiro Pascal, e seguir adiante dele de uma forma coerente com os nossos princípios cristãos, com a doutrina do Evangelho.